Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Vamos ler um texto da Bíblia. Vou pedir só uma gentileza, se puder diminuir um pouquinho só esse vento aqui para mim. Um senhorzinho igual eu, se eu tomar muito vento eu fico gripado. Juízes capítulo 16, por favor. Juízes 16. Eu preciso muito da sua atenção para o que Deus vai falar. Juízes 16, verso 30. Juízes 16, 30. Vai por aqui, não vai? Muito bem. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Existe um debate milenar sobre qual foi o principal motivo de Deus ter criado esse mundo. Durante todo esse tempo ainda não se achou uma resposta completa, mas tem uma que eu gosto bastante. Deus criou esse mundo para fazer dele a morada do tempo. Este mundo é o único lugar no universo que existe tempo. Para quê? Para que ele, eterno, existisse simultaneamente no tempo e na eternidade. Deixa eu tentar te explicar de novo. Nós somos seres temporais. Existimos agora no tempo, mas não existimos agora na eternidade. Para nós existirmos na eternidade, precisamos deixar de existir no tempo. Deus não. Deus existe simultaneamente na eternidade e está aqui no nosso meio através do seu Espírito. Tempo para nós é centésimo, milésimo e segundo. Isso para nós é tempo. Minuto, hora e dia. Semana, quinzena e mês. Tri e semestre. Tempo para nós é mês, é ano, é década, é centenário e é milênio. Isso é tempo para nós. Mas na Bíblia isso não existe. Na Bíblia o tempo são apenas dois. Uma parte do tempo é regida pela luz, e a Bíblia chama de dia. A outra parte do tempo é regida pelas trevas e é chamada de noite. Na Bíblia isso é tempo. Ora, se este é o mundo regido pelo tempo, obviamente precisamos nos adaptar a ele e saber que se está no tempo não é para sempre. Se não é para sempre, então um dos maiores mistérios da vida é entender que ela é feita de fase. Fase de claridade e fase de escuridão.
O salmista chama a fase de escuridão de fase do choro. O choro pode durar uma noite, mas graças a Deus que não existe noite para sempre, porque a alegria ela vem pela manhã bem cedo. Por que eu estou falando isso? O senhor lê uma coisa e está falando outra que não tem nada a ver. Não, estou falando da mesma coisa. Em toda a história bíblica nunca houve um período mais escuro do que o período dos juízes. O período dos juízes é o período onde Israel viveu a sua maior apostasia e o seu maior sincretismo. Para quem não sabe, apostasia é afastamento e sincretismo é mistura. Foi na época dos juízes que os judeus adoravam a Deus de manhã e à noite no mesmo altar a demônios. Trevas densas. Então Deus se esforça para trazer luz. Sabe qual era o nome da luz? Sansão. A palavra Sansão em hebraico quer dizer pequeno sol. Ou seja, era a resposta de Deus. A Bíblia vai dizer o nome do pai de Sansão, Manoá. Era velho, casado com uma mulher estéril. E a Bíblia vai dizer que Manoá, é forte isso, fez um voto. E por causa do voto de Manoá, Deus lhe respondeu com Sansão. Ou seja, Sansão não é filho de Manoá e sua esposa. Sansão é filho de um voto. Eu vou passar um código para você e não são todos que vão captar. Se você quer trazer à existência o que você já tentou várias vezes e não conseguiu, eu quero lhe dizer que o voto consegue. Se você fizer um voto com Deus e ser homem e ser mulher para cumprir, Deus também vai cumprir a palavra dele na sua vida. Muitos ou alguns dos que aqui estão são resultado de voto. Alguém um dia fez um voto no altar por você. Alguém um dia entregou uma oferta por você. Alguém um dia chorou sonhando que você estivesse aqui. E o Deus que não deixa lágrima tocar na terra em vão, Ele respondeu esse voto de alguém para que você estivesse aqui. Levante a sua mão direita e diga: eu sou o resultado de um voto. Qual foi o voto que Manoá fez? Ele disse para Hashem: se o Senhor me der um filho, ele será Nazir. Em português, Nazireu. Nazir em língua hebraica quer dizer consagrado. E o voto de Nazir consiste em 3 pontos principais. Primeiro, o Nazir não pode beber bebida forte. Segundo, o Nazir não pode tocar em coisa morta. Terceiro, o Nazir não pode raspar a cabeça. Bebida forte, coisa morta e raspar a cabeça. O que a Bíblia quer dizer com isso? É que se você quiser ter uma aliança com Deus, hoje, esses 3 pontos devem ser intocáveis. O que quer dizer bebida forte? Eu vou lhe dar um exemplo. Suponhamos que você more longe daqui e o culto demore 4 horas. Fique tarde. E você pensa: vai ser um sofrimento ir para casa porque eu vou andando. Preste atenção nisso. Aí você sai andando aqui para ir para casa, 5 quilômetros.
De repente você ouve uma buzina de um carro. Pip, 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 pip. Quando você olha, é uma pessoa que você conhece, um parente seu. Só um pouquinho mais baixo. É um parente seu, uma pessoa que você conhece. Aí você pensa: puxa, Deus me respondeu. Aleluia, já não vou mais de pé. Aí chegou a carona. A pessoa aperta o botão, o vidro abaixa, ela diz assim: está indo para onde? Você diz: eu estou indo para casa. Que isso, senhor? Que trem é esse? Entra aí que eu te levo. Eu lhe pergunto: você entra? É uma pessoa da sua confiança, é parente seu. Você não entra? Por que não? 1, 2, 3, por que não? Todos nós sabemos que o ébrio tem uma característica: ele é irresponsável. Quer ter pacto com Deus? Não seja irresponsável. Toda vez que você for irresponsável, você vai ser considerado um bêbado. Nem mesmo as pessoas que te conhecem confiarão em você, porque ninguém confia em irresponsável. Se você não é responsável com a sua casa, com o seu dinheiro, se você não é responsável com a sua família, com os seus negócios e com o seu ministério, você não serve para o pacto. Deus está descendo nessa casa nessa noite, porque Ele está levantando uma igreja responsável em Belo Horizonte. Tudo que Deus colocar na sua mão, você vai ter que ter responsabilidade para honrar. E se Ele colocou, é porque Ele confia em você. Uma mão levantada, por favor. Existem coisas muito grandes que estão sendo liberadas sobre esta casa, e Deus está dizendo: vou confiar em você, por isso que eu vou lhe entregar aquela grande empresa, por isso que eu vou restaurar a sua casa, por isso que eu vou curar as suas feridas, vou te trazer saúde, vou te entregar ministério, porque eu estou confiando em você. Seja responsável. Uma vez eu estava pregando, Stefano, assim: Deus é dono de toda a riqueza do mundo. Toda a riqueza do mundo pertence a Deus, inclusive a que está na mão do ímpio. E tinha uma pessoa ouvindo ali, um obreiro de igreja, de outra denominação. Aí no final ele chegou perto de mim e falou assim, mostrou a credencial e falou assim: eu sou diácono aqui há 40 anos, nunca faltei numa ceia. O senhor está dizendo que toda a riqueza do mundo pertence a Deus. Então como você me explica o meu vizinho? Milionário, ímpio, blasfemo, adorador de demônios, prostituto. E eu, servo de Deus fiel, passando aperto. Como o senhor me explica? Aquela riqueza que está lá é Deus que deu? Eu disse: claro que foi. Satanás não pode dar aquilo que ele não tem. Não tem nem a chave da casa dele. Então foi Deus. Falei: sim. Então por que Deus deu para ele e não deu para mim? Isso é injusto. Eu disse: não. Sabe por quê? Porque ele, sendo ímpio, ele pode pisar nos outros. Ele, sendo ímpio, ele pode usar o dinheiro com usura. Você não.
se Deus ainda não transferiu do ímpio para o justo, é porque o justo não está preparado para receber. Porque na hora que Deus olhar para você e confiar, Ele imediatamente saqueia o Egito e coloca na sua mão. Deus enriqueceu Israel da noite para o dia, mas só no momento que Israel estava preparado para ser responsável com aquela riqueza. Então preste atenção, toda vez que você vê o ímpio usufruindo de coisas boas e você não, a culpa não é dele, é sua. Se você se posicionar nessa noite e Deus perceber que Ele pode confiar em você, que você vai ser responsável com aquilo que Ele vai pôr na sua mão, então Deus tira a riqueza do ímpio e coloca na mão do justo. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Deus não trabalha com irresponsáveis. Se ainda não aconteceu, é porque está lhe faltando algo que você precisa fazer. Porque na hora que você se posiciona, as coisas vêm. Segundo ponto do pacto, Sansão não podia nunca tocar em coisa morta. Inclusive, essa não é uma regra só para o Nazir, essa é uma regra para todos que querem seguir a palavra de Deus. É proibido na Bíblia você tocar em coisa morta. Por exemplo, o cachorrinho morreu, você vai lá e toca no cadáver. Seu melhor amigo faleceu, você vai lá e beija o cadáver. A Bíblia proíbe você fazer isso, está escrito. E não é Yosef que está falando, é Deus quem disse isso há 3.500 anos atrás. Não se pode tocar em coisa morta. Ah, Jesus tocou. Não, Jesus tocou na esquife. Ele não tocou no cadáver. Então eu não posso tocar em nada morto. Pode. Parente de primeiro grau, marido e esposa, pai e mãe e filho. Aqui não há contaminação, fora disso existe. E essa é uma contaminação, segundo a Bíblia, quase impossível, e nos dias de hoje impossível de ser tirada. Por quê? Porque a Bíblia mostra algumas regras de purificação. Ou seja, quem é santo não transfere santidade, mas quem é impuro transfere impureza. Algumas coisas são purificadas por água, outras por sal, outras por fogo, outras pela terra. Algumas são purificadas pelo sangue. Por isso que você está aqui, né? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora, quem toca em coisa morta só pode ser purificado pela cinza do sacrifício da ovelha vermelha. E aqui está o grande pulo do gato. Porque o sacrifício da ovelha vermelha só pode fazer no templo, na mão do sacerdote. E não existe templo, e não existe sacerdote. Então é uma impureza que nunca vai sair. Agora, é muito mais do que isso. Jesus e a Bíblia diz que demônio não tem nome. Sabe quando vai, como é seu nome? Eu sou o Zé. Você, sua Maria. E na China, eles são quem? Não, demônio não tem nome. Mas a Bíblia vai dizer que o príncipe deles tem. Beelzebu. Sabe o que quer dizer Beelzebu? Príncipe das moscas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém está vendo alguma mosca aqui? Hã? Procura aí, vê se tem alguma mosca voando aí, perdida. Hã? Sim ou não? Tem mosca aqui, irmãos? Não, claro que não. Mas se os diáconos aqui da igreja, neste momento, sair aqui, catar todo o lixo, os banheiros, todo o lixo produzido e colocar aqui em cima do altar, se alguém pegar um bicho morto, podre, e colocar aqui em cima do altar, o que vai acontecer? Elas vão brotar, não é?
da terra, das paredes, sabe lá de onde vem tanta mosca. Aí você imagina aquele monte de mosca aqui. Aí a gente pega o abanador e abana. Quando a gente abana, elas vão embora. 1, 2, 3. Mas quando eu paro de abanar, aí eu abano de novo e elas vão. Paro de abanar. Tem alguém me ouvindo aqui que vem num culto, chega aqui, o pastor abana as moscas da sua vida, e quando você vira a esquina, elas voltam. Aí você volta de novo, pastor, e ele vai e abana, e você vira a esquina e elas voltam. Tem gente me ouvindo aqui que está vivendo de abanar mosca, sendo que Deus está lhe dizendo: melhor do que ficar abanando é pegar tudo que está morto e se desfazer. Sabe aquela pessoa que perdoa a outra? Tá bom, você errou, você falhou, estou te perdoando. Mas na primeira discussão que tem, ela vai lá e desenterra o defunto. Mas você fez isso. Ainda bem que não tem esse tipo de gente aqui, né? Deus está descendo nessa casa para lhe dizer: para de desenterrar defunto. Alguém pode ser muito usado por Deus, mas se você vê essa pessoa, olhe para cá, mas se você vê essa pessoa falando do passado de alguém, é o diabo que está usando ela. Deus não te levantou nesta terra para falar do passado de ninguém, e não te levantou para desenterrar defunto, porque a Bíblia diz: eis que faço nova todas as coisas. Eis que as coisas mortas ficam para trás e tudo se fez novo. Terceiro ponto: não pode passar navalha na cabeça. A Bíblia vai dizer que o segredo de Sansão estava em 7 tranças na sua cabeça. O nome disso em língua hebraica é segulá. Segulá é algo que você chama de palavra profética ou ato profético. Por quê? Porque se ele tem 7 tranças na cabeça, o ato profético é que aquelas 7 tranças representam um candelabro virado de cabeça para baixo, derramando azeite constantemente sobre a sua cabeça. Era um código secreto. E obviamente você deve imaginar que Sansão era um homem másculo, alto, cheio de músculos, sim ou não? Fortão, não é? E eu vou lhe dizer que nunca foi, porque senão Deus ia ter que dividir a glória dele com os músculos de Sansão. Sansão, segundo os nossos sábios, era franzino, baixinho e magrinho, aquilo que você chama de chassi de grilo. Sim, e eu provo. Ele chegou em Gaza e os filisteus com 2,5 metros de altura olharam para ele. Ele diz: ei, vocês aí, filisteu, é melhor vocês recuarem, senão eu vou arrancar os portões de bronze da cidade. E os filisteus devem ter olhado, visto aquele cara franzino, e falou: ô ET, cadê o Rodolfo? Franzininho, pequenininho, você vai arrancar o quê? Eu vou arrancar os portões da cidade. E alguém olhou para o braço dessa finura e disse: está de brincadeira, né? A Bíblia diz que Sansão juntou os portões de bronze com ferrolho e tudo. Você imagina a cena? Levantou os portões de bronze de Gaza. O choque não é ele ter arrancado, era quem estava arrancando.
Então, quando desprezarem a sua aparência, quando desprezarem a sua condição financeira, quando desprezarem a sua condição intelectual, deixa desprezar, sabe por quê? Porque Deus não depende de nada disso para manifestar a glória dele na sua vida. Deus vai assustar muita gente através de você. Igreja do Evangelho Quadrangular São Joaquim, Belo Horizonte, Minas Gerais, o poder de Sansão dado por Deus vai estar sobre vocês e vai assustar muita gente. Aquele segredo tinha que estar escondido. O segredo tem que estar escondido. Vamos entender. Suponhamos que você tem R$1 milhão em espécie na sua casa. Oh, gostei de você. Eu vou falar a sua língua. Gostei de você. Você está conectado, hein, moço? Deixa eu dar uma chance para eles. Tá bom. Suponhamos que você tem R$1 milhão em espécie na sua casa. Tudo em notinha de 200 novinha. Ótimo. Você precisa viajar. E eu lhe pergunto, onde você vai guardar esse dinheiro? 1, 2, 3? Não, se você está na sua casa, você vai levar para o banco? Não, você tem que esconder na sua casa. Onde você vai guardar? Um lugar seguro. Vamos, um lugar seguro. No cofre. Todos juntos, 1, 2, 3. Olha aqui. Se o ladrão entrar na sua casa, qual que é o primeiro lugar que ele vai procurar? Então, cofre não é o lugar mais seguro. Olhe para cá. Mas se você pegar R$1 milhão, fazer um pacotinho com aquele saco de lixo e botar na lixeira em cima da pia, se o ladrão chegar, ele vai derrubar a casa, mas não vai procurar na lixeira. Eu não estou falando de lixeira, nem de pia, nem de casa e nem de dinheiro. Eu estou falando de valores espirituais imensuráveis, guardado em coisas simples. Aleluia. Vou dizer de novo. Deus vai dar tesouros espirituais para alguém aqui, e eles serão guardados na simplicidade da vida. Ele está lhe dizendo que Ele vai aparecer para você nos lugares mais simples da sua vida. Lá naquele tanque que você lava roupa, lá naquela mesa que você trabalha, lá naquele ponto de ônibus que você pega todo dia, lá naquela rua que você passa toda hora. Deus está lhe dizendo: eu sou o Deus de Moisés, e fui encontrar com ele no lugar que eu sabia que ele estava, no lugar mais simples do seu dia a dia. Ali eu vou encontrar. Onde Deus escondeu aquela força, aquele poder em Sansão? Olhe para mim. Nas suas tranças. Percebe? Os inimigos pelejaram para descobrir e não descobriram. Foi ele que contou. E segredo não se conta. Porque na hora que você contar o seu segredo com Deus, você vai ser derrotado. Sansão não perdeu os filisteus. Sansão perdeu para ele mesmo. Só existe um que pode te derrotar: você mesmo. Porque Deus já decretou a sua vitória. É só você continuar no trilho. Deus não dá nada pronto para ninguém, e nem de mão beijada. Tudo tem o seu preço. Agora, Deus
Deus escondeu todo esse poder nas tranças. Vamos tentar entender. Suponhamos que domingo que vem, eu e o pastor Stefano entramos por aquelas portas ali, com as tranças igual do Bob Marley. Os dois, eu e ele. Entra aqui. Every little thing gonna be alright. And so roaring. Every little thing gonna be alright. Aí eu e o Stefano chega aqui, irmãos, aconteceu algo sobrenatural com a gente, mas é segredo. Um vai cutucar o outro e falar: as tranças. Todo mundo vai matar a charada, não é? Por quê? Porque não é comum o Stefano e eu usar trança. Mas nos dias de Sansão, todo homem usava trança. Deus escondeu o segredo na lixeira. Deus escondeu o tesouro na lixeira, de modo que ninguém consegue enxergar verdadeiros tesouros dentro de coisas simples. Uma mão levantada. Quanto mais simples você for, mais tesouro Deus deposita. Quanto mais simples você for, mais segredo e mistério você vai ter com Deus. O profeta Isaías diz que a aparência de Jesus era desprezível, mas a humanidade nem imaginava que ali estava uma bomba atômica numa casca de ovo. Posso explicar ou não? Explica ou não? O que é que eu pulo? Posso pular também? Não. Preste atenção. Este nível de vida que nós estamos aqui embaixo é o nível mais baixo. Para cima desse nível existem 10 castas espirituais, que nós judeus chamamos de Sefirot. Cada esfera dessa vivem seres espirituais. Redobre sua atenção. A primeira, uma acima de nós, os anjos, da língua hebraica Malach. Vamos fazer conta, matemática. Um anjo equivale a 185 mil pessoas. Um anjo. Só que acima do anjo tem a segunda miríade, os arcanjos. E o arcanjo é 7 vezes maior que um anjo. Multiplica por 185 mil. A terceira miríade estão os querubins, que já são 7 vezes maior que os arcanjos, e 14 vezes maior que um anjo. É uma multiplicação de 7. Acima dos querubins, na quarta esfera, estão os serafins, em nível de glória 7 vezes maior do que um querubim, 14 vezes maior do que um arcanjo e 21 vezes maior que um anjo, vezes 185 mil. Da quarta para cima, a humanidade não tem conhecimento dos seres em grandeza, como se fosse um cone abrindo. A 10ª casta lá em cima é o ponto máximo, e o trono de Deus está acima dela. Pera. Cada uma dessas grandezas de glória estão interligadas por portais. Onde
Aonde Jesus estava antes de vir para cá? Lá em cima. Ele precisa aparecer aqui embaixo. Então, quando ele desce na 10ª, ele deixa coroas de glória e se esvazia. Na 9ª, deixa coroas de glória e se esvazia. Se esvazia na 8ª, ele vai deixando com esses seres partes da sua glória, até ser menor do que os anjos e nascer de uma virgem na terra. Totalmente vazio. Uma bomba atômica numa casca de ovo. Alguém dizia assim: se você é mesmo filho de Deus, desce daí. Anjos ao seu lado esperando uma voz de comando para destruir o planeta. Alguém dando tapa na cara dele dizendo: adivinha quem bateu? E ele calado, recebendo, humilhado, ultrajado, mas sabendo quem ele era. Quando ele vence a morte, ele tem que subir de volta. E todos os portais estão fechados, mas lá de cima do trono, uma voz brada dizendo: levantai, ó portais eternos. Aí os seres olham e dizem: para quê? Aí a voz diz: para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O meu filho vencedor, ele é o Rei da Glória. E aí ele volta e as coroas são devolvidas uma por uma em tamanho de glória, até se assentar à destra de Deus de novo. Vamos adorar, porque houve festa entre anjos, arcanjos, querubins, serafins, e Ele está em glória. Deus colocou toda aquela força sobrenatural, que não era do braço de Sansão, escondida nas miseráveis tranças. Você precisa aprender a ter segredo com Deus, códigos espirituais. Seu inimigo não consegue ter acesso ao que você pensa, mas é exímio observador, fica te observando. Porque ser crente aqui é uma coisa, está todo mundo te vendo, mas para Deus não vale o que você faz e os outros estão vendo. Para Deus só vale o que você faz e ninguém está vendo. Quem é você quando você está sozinho? Sansão preferiu se entregar na mão do inimigo, e os filisteus o agarraram. Preste atenção. Rasparam a cabeça de Sansão e furaram os seus olhos. Por quê? Porque ele foi irresponsável, e Deus não é conivente com irresponsável. Se você tomar uma decisão errada e querer entregar de bandeja, você tem que arcar com as consequências. Tem muita coisa que você está sofrendo hoje que não é prova, é semeadura. Vai colher até a última semente, não tem problema. Depois replanta de novo, recomeça de novo. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Os filisteus furaram os olhos de Sansão e rasparam a sua cabeça. Eu acho que existem pessoas aqui de olhos furados. Por algum motivo alguém furou seus olhos e raspou a sua cabeça. Não é culpa de Deus, você sabe do que Ele está falando. Foi você que decidiu confiar em quem você nunca deveria ter confiado. Rasparam a cabeça de Sansão e colocaram nele uma roupa de palhaço, toda colorida. Eu não estou falando de Sansão.
Vestiram Sansão com a roupa de palhaço, e o homem que arrebentava as correntes mais densas, agora é amarrado por um barbante. Era a prova de que Deus havia o abandonado. Não precisava mais dos valentes soldados filisteus de 2,5 metros. Uma criança se amarrou no dedo mindinho de uma criança, e ela arrastava Sansão. Praça pública, jogando tomate, fezes, tudo sobre ele, e ele cego, sendo arrastado, vestido de palhaço. Um dia os filisteus disseram: não vamos zombar só de Sansão, não, vamos zombar do Deus de Sansão. Aí a história mudou. Porque enquanto zombarem do erro que você cometeu, está tudo certo. Mas quando zombarem do Deus que você serve, Ele vai entrar na peleja. Podem subestimar você, mas Deus não vai aceitar ninguém, filho de Belial nenhum, subestimar o Deus que você crê. Tem alguém entendendo porque eu estou pregando em parábolas aqui nessa noite? Pegaram Sansão, arrancaram os bois da moenda e colocaram Sansão para empurrar a moenda, fraco, debilitado e sem força. Mas como eu havia dito, isso é uma segular, um ato profético. Você tem que acreditar nisso, porque o ato profético é trazer à existência aquilo que não existe. O mundo espiritual não se move por sentimento, o mundo espiritual se move por legalidade. Se tudo que existe na terra provém de um decreto partido de um tribunal, onde Deus é o juiz, então não basta ele só querer, tem que haver legalidade. Se alguém amaldiçoar e houver legalidade, vai acontecer. Mas se alguém abençoar e houver legalidade, vai acontecer. Nossa, eu senti a presença. Sansão começa a girar a moenda. Olha o sentido que eu estou girando. Esse é o sentido horário. Onde está o ato profético? É porque a moenda girando no mesmo eixo, no sentido horário, quer dizer, era a manifestação da eternidade, que não tem começo e nem fim, no tempo. Quando ele começa a girar, ele deve pensar igual você: estou cansado de girar essa moeda e não chegar em lugar nenhum. Eu estou cansado de fazer isso sempre e não ver resultado nenhum. Mas Deus me tirou lá do outro lado do país e me trouxe aqui para lhe dizer: o resultado vai chegar. É só você não desistir de girar a moeda. Hoje eu estou lhe dando força para girar essa moeda. Não para de girar essa moeda. E girando a moeda, aconteceu a resposta de Deus. Sabe o que? Sansão pôs a mão na cabeça. E quando ele pôs a mão na cabeça, ele percebeu que o seu cabelo voltou a crescer. Existem 3 coisas no ser humano que tem poder de reversão. Vou te ensinar isso porque talvez você nunca mais escute isso na sua vida. Existem 3 coisas aí dentro de você que tem poder de reverter qualquer coisa. Todas elas escritas com a mesma letra, a letra Tsav. A letra Tsav ou Tav é a última do alfabeto hebraico. É a letra T.
Quais são as 3 coisas que têm poder de reversão? Primeiro, a tefilá. Segundo, a techuvá. E terceiro, a tzedaká. Vou traduzir, tá? Fique em paz. Tefilá quer dizer oração. A oração tem poder de reverter qualquer coisa no mundo físico. Segundo, a techuvá. Techuvá quer dizer arrependimento. O arrependimento tem poder de reverter qualquer coisa neste mundo. E terceiro, a tzedaká. A tzedaká quer dizer oferta. A oferta tem poder de reverter qualquer coisa nesse mundo. Mas como assim a oferta tem poder de reverter qualquer coisa nesse mundo? Eu lhe explico. Quando Caim matou Abel, Deus pergunta para Caim: onde está teu irmão? Ele diz: eu não sei. Deus diz: você sabe, porque eu estou ouvindo a voz do sangue dele clamar a mim desde a terra. Então quer dizer que sangue fala. Não entendeu? Te explico. Você trabalha 30 dias, no final do mês seu patrão te dá dinheiro. Você olha e vê dinheiro, mas não é dinheiro, é o seu sangue. Porque você gastou 30 dias da sua vida para receber aquilo. Ele está devolvendo o seu sangue. Por isso que a gente fala: eu dei o sangue. Aí o que você faz? Você pega o seu sangue e põe uma parte na farmácia, outra no mercado, outra no posto de gasolina, outra no shopping. Tem sangue seu em todo lugar, só não tem sangue seu no altar. Aí você diz assim: Deus, o Senhor não me responde. Claro, Ele não vai lá na farmácia procurar a voz do seu sangue. Ele vai procurar a voz do seu sangue se 10% dele estiver aqui no altar. Então, quando você é dizimista, ofertante, você está garantindo que Deus vai responder a sua oração. Por isso que a tzedaká tem poder de reversão. Eu poderia explicar os outros 2, mas o tempo não vai permitir. Vocês são sedentos, hein? Mas se eu falar tudo, eu não tenho outra mensagem para pregar da outra vez. Eu só tenho 2. Preguei uma de manhã e essa agora. Aí você acaba comigo. Quando Sansão põe a mão na cabeça, preste atenção, isso é um gesto. Sabe aquele gesto que você diz assim: põe a mão na cabeça? Já ouviu alguém falar isso? Põe a mão na consciência. Claro, porque existe um subtribunal no ser humano que é a sua consciência. Quando Sansão põe a mão na cabeça, ele está dizendo: me arrependi. E o arrependimento é a techuvá, é a arma número 2. Ora, Deus não mata quem se arrepende. Sim, Davi tinha 1000 mulheres no harém, mas quis a casada. E a sentença para o adultério é morte. A pergunta é: por que Deus não matou Davi? Porque Davi se arrependeu. E Deus não mata quem se arrepende. Quando Sansão, prestes a morrer cego e careca e fraco, põe a mão na consciência, ele se arrepende. Quando ele se arrepende, Deus volta e diz: eu vou te dar uma segunda chance. E a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Levante uma mão, a direita. Por que você tem que levantar a direita? Olhe para mim. Deus falou em Números para Arão: quando ele for abençoar o povo, ele tem que abençoar com a mão direita. Arão, o primeiro sumo sacerdote, fazia esse gesto com a mão, pastor. Alguém vai dizer: não, isso é o Dr. Spock lá do... É mesmo, o Dr. Spock era judeu e ele criou esse gesto codificado. Sabe por quê? Olhe para mim. Arão ia abençoar Israel, ele fazia assim com a mão. Por que ele fazia assim com a mão? Porque isso aqui é uma letra hebraica.
a letra Shin. Shin de Shalom, Shin de Shabbat, Shin de Yeshua, Shin de Jerusalém. Mas por que ele fazia esse gesto? Porque ele não estava abençoando em nome dele, ele estava abençoando em nome de Shaddai. Shaddai, o poderoso. Então quando você for receber uma bênção, levanta a mão direita e abraça. Deus está lhe dizendo: eu vou lhe dar outra chance. E vai ser no segundo semestre que está perto de começar. Recebe o que eu vou dizer. Eu estou vendo um vento impetuoso entrando por essas portas, em forma de redemoinho e girando a uma velocidade estonteante. Ele gira muito forte no mesmo eixo. E quando esse vento vai entrando aqui, Stefano, eu vejo pessoas com roupas rasgadas, maltrapilhas, e o vento vai envolvendo elas. Quando o vento envolve elas, ele tira a roupa velha e põe roupa espiritual nova. Deus está trocando as vestes de pessoas aqui, porque o grande avivamento está chegando para esta casa, e coisas grandes desatar, vai acontecer no segundo semestre desse ano. Abre a sua boca agora, abre a sua boca e dá um brado de glória, exaltando o nome do Senhor. Se hoje você pôr a mão na sua consciência, Deus vai fazer o seu cabelo crescer de novo. Vou dizer, Ele vai devolver o que foi perdido, é isso. Eu lhe pergunto, quando o seu cabelo cresce, você sente? Você sente quando a sua unha cresce? Quando o seu cabelo cresce? Porque tem coisa que Deus faz e você não está sentindo. Ele está me dizendo, diga para o meu povo que eu estou trabalhando sim. Eles não estão vendo, não estão sentindo, mas eu estou fazendo. E quando eles colocarem a mão na consciência, eles vão perceber que a obra já está feita. Aleluia, eu estou sentindo a presença dele aqui. Sansão pôs a mão na consciência e diz: Deus, eu me arrependo, eu vacilei, eu falhei, foi eu que entreguei, não foi o Senhor que me entregou, foi eu que fiz errado. Senhor, me dá uma outra chance. Ele percebeu, ele voltou. Eu achei que ele tinha desistido de mim, mas ele voltou. Ele vai me dar outra chance. Engraçado que os inimigos nem se tocaram que ele estava cabeludo de novo. Porque é assim que Deus faz. Você não sente, mas Ele também cega os adversários. Os inimigos já estão dando você como morto. Os inimigos estão dizendo: essa daí não se levanta nunca mais. Olha lá, tadinha dela, está toda arrebentada. Deixa te dar como morto, porque o seu cabelo está crescendo de novo. Sansão percebeu que Deus voltou. Então ele está esperando a oportunidade. Ele faz uma oração: Deus, se eu sou precioso para Ti, me dá uma chance de vingar um único olho meu. Veja como é precioso o justo. Veja o que vale um olho de um justo, consertado. Deus diz: está bom, a oportunidade vai chegar. E chegou. Os filisteus adorando Dagon lá na faixa de Gaza, onde hoje é faixa de Gaza, disseram: vamos zombar de Sansão e do Deus dele. Pede para o menino trazer ele com a roupa de palhaço.
18 minutos. Tem que ser obediente. Deixa eu lhe explicar uma coisa da Bíblia, preste atenção. A Bíblia, ela depende de ângulo e tempo para você enxergar algumas coisas. Ângulo e tempo. Diga comigo. Vou lhe explicar. Você está dirigindo. Velocidade, tempo. Olha no retrovisor, ângulo. Olhou, não viu nada. Deu seta e entrou. De repente, alguém buzina, você toma um susto e volta. Você vai dizer: nossa, tinha um carro ali, mas eu não vi. Se você esperasse mais 3 segundos, ele ia aparecer no retrovisor. Ele estava escondido porque o ângulo e o tempo o escondeu. José é o terceiro da linhagem patriarcal. E os irmãos de José o odeiam por causa de uma coisa. Do quê? Por causa de uma capa. Uma capa colorida. Aquela capa era o símbolo do vínculo que espiritualmente, Amor-Achá, a herança espiritual dos seus antepassados, ela vai aparecer lá em José, mas ela ficou no ponto cego desde Abraão. Porque com 69 anos de idade, Abraão disse para o seu pai, que era bilionário, dono da maior fábrica de ídolos. Abraão disse para o seu pai: não quero mais servir os mesmos deuses que o senhor serve, eu quero servir um Deus invisível, mas real. Aí Terá diz assim: você é louco? Não, eu não quero mais servir os ídolos. Então Terá disse: então vou destituir você da herança da família. Abraão disse: não tem problema. A sociedade precisa, Abraão, saber que você é um envergonhado. Então Terá faz uma capa colorida para Abraão. Abraão é obrigado a andar na rua com aquela capa de palhaço. Todo mundo que olha sabe, foi deserdado, idiota, palhaço. Mas Abraão tem zelo com aquilo, porque aquilo é o símbolo de que a dinastia espiritual foi quebrada e que uma nova história está começando a partir dele. Preste atenção, eu não te conheço, nem imagino quem foram os seus antepassados, mas quando você se converte, as pessoas dizem: é um palhaço, é uma palhaça. Deixa falar, você quebrou uma maldição hereditária para trás, e a partir de você começa uma história de vínculo espiritual de vitória. Você é um Abraão. Abraão precisa de alguém para receber a capa, passa para Isaac. Isaac precisa de alguém para receber a capa, chave, Esaú. Esaú não dá valor, Jacó compra. Não tem nada de engano não, ele pagou o preço que foi pedido e recebeu a capa. E agora Jacó passa ela para Yosef. Aquela capa era uma herança dos seus ancestrais, de um vínculo imutável com Deus invisível. Era uma capa colorida que, quando vem na mão de Yosef, já tem 250 anos de idade. Preste atenção. Quando eu perguntei o que Yosef tinha, você disse o quê? Sonho, né? Não, não é. Não era sonho, porque sonhar todo mundo sonha. Aquela capa trouxe para Yosef, já estou do outro lado, já saí de lá, vim para cá. Aquela capa trouxe para Yosef o segundo maior dom que um ser humano pode ter. O primeiro é o amor. Por quê? Porque ele dá sentido a todos os outros. E o segundo é o discernimento. O discernimento é dom de governo. Deus só dá para quem vai reinar.
Estou sentindo a presença de Deus e eu não sei por que acontecendo isso comigo. Eu não saio de um assunto para entrar em outro. José é levado para o Egito, você conhece a história. Lá no cárcere, preste atenção, lá no cárcere, ele conhece duas pessoas que quando sair ele diz: se lembra de mim. O que sai primeiro morre, o segundo vira copeiro do rei. Desde o segundo se lembrar dele até o dia que ele saiu se passaram 10 anos. A masmorra cavada na rocha, escura e profunda, 10 anos sem ver a luz do sol, sem cortar cabelo, sem escovar dente. Então o faraó teve um sonho. Sabe como é que eu chamo isso? Conspiração espiritual. Porque enquanto José estava lá no cárcere, Deus estava trabalhando para tirar ele de lá. Não entendeu? O mundo espiritual é silencioso. Você está aqui, Deus está trabalhando em silêncio, sem você perceber. E no momento certo tem algo grande que vai acontecer. E Deus vai tirar você dessa cova, desse cárcere. Eu estou vendo pessoas sendo tocadas por Deus aqui. Porque isso é a confirmação de que Ele está falando com você. O copeiro desce em todas as masmorras, Stefano, procurando Yosef. Só tem um jeito de achá-lo. Vamos perguntar quem fala hebraico. E saiu. Quando chegou numa masmorra, encontraram Yosef, irreconhecível. Que eles olharam e disseram: a gente não pode colocar ele na presença do rei assim. Olha o que os nossos sábios dizem: que eles rasparam todo o pelo de Yosef, todo, até a sobrancelha, todo raspado. Depois que rasparam, deram um banho e perceberam que por baixo dos pelos haviam feridas. Eles disseram: este homem não pode ser apresentado perante Faraó nesse estado. Ficou 30 dias sendo sarado no bálsamo. Ungiram José para que as feridas desaparecessem. Depois que ele tomou um banho, tirou o pelo, a sujeira, foi ungido, sarou as feridas, eles disseram: agora vamos vestir a melhor roupa. Porque com a melhor roupa as portas do palácio se abrem. E eu não estou falando do Egito. Quando José se apresenta para Faraó, os magos, os feiticeiros, os necromantes não tinham a resposta. Então ele, que discerne sonho, tem o dom do discernimento. O que é o dom do governo? O dom do governo não é só prever o que vai acontecer, mas dizer qual é o próximo passo a ser dado. Levante a mão para receber. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. Tudo que for acontecer, Deus vai te mostrar antes. Mas não só isso. Se Ele te der o dom de governo e de discernimento, Ele não só vai te mostrar o que vai acontecer, mas Ele vai te dizer o que deve fazer. Ele vai te dar a direção. Onde estão aqueles que recebem o que eu estou falando aqui nessa noite? Ele disse assim: vai vir uma fase de vaca magra e gorda. Tá bom, discerniu, e daí? E agora, o que a gente faz? Ele diz: agora você vai guardar 20%. É o passo que botou o Egito na frente. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Se passaram centenas de anos, e Ruth partiu da terra de Moabe junto com Noemi. Noemi foi pegar migalhas em Belém, virou esmoleira. Mas um dia Boaz, olhando de cima os trabalhadores, viu Ruth, chamou os serviçais e disse: sirva aquela mulher. Onde Boaz estava? Sempre
aquele que está lá em cima vai estar olhando para as nossas atitudes aqui embaixo. Só pelo fato dela colher diferente dos outros. Tirou ela da fila das migalhas e botou dos cestos grandes. Quando ela chegou diante de Noemi, ela disse: olha, uma coisa aconteceu, eu não sei explicar, mas me tiraram das migalhas e me botaram no cesto grande. Noemi disse: foi Boaz, a autoridade máxima da nossa cidade. Deus fez isso porque Ele quer colocar você diante dEle. E para abrir a porta do palácio de Boaz, você vai fazer 3 coisas: vai se banhar em purificação, vai se ungir com óleo e vai vestir a melhor roupa. Se você fizer essas 3 coisas, você entra no palácio de Boaz e não morre. Ela se deitou na sola do pé de Boaz, e depois outro dia eu explico por quê. Séculos se passaram de novo, e lá no Irã, Israel era cativo. Amã se levanta e diz: vou matar todos os judeus. O mentor Mardoqueu chamou Radassa e disse: nós vamos morrer se você não fizer nada. A rainha Esther disse: se eu entrar na presença do rei, eu morro. Ele disse: mas existe um código que te dá autoridade de entrar na presença do rei e não morrer. Ela disse: o que? Mardoqueu disse: você se banha, se purifica, se unge e se sara, e veste a mais alva e limpa roupa. Se você fizer essas 3 coisas, você entra na presença do rei e ele não te mata. Quando a Esther entrou, o rei disse: o que você quer que eu te faça? Eu te dou metade do meu reino pelo seu pedido. Os portais celestiais estão à disposição para você. Mas se você quer entrar na presença do rei, se purifica, se sara, e as vestes representam santidade. Com essas 3 coisas, as portas do céu estarão abertas sobre você. A roupa colorida de Sansão era exatamente igual a de Abraão. Quando alguém quiser colocar uma carapuça de palhaço em você, não murmura, porque é Deus traçando um caminho para decretar a sua vitória e a sua honra. Deixa zombar, irmã. Deixa zombar, deixa falar que você é fanática, deixa falar que você é uma pessoa, deixa falar. O que você tem que fazer é girar a moenda. Enquanto os outros falam, o seu cabelo cresce. Enquanto os outros murmuram, o seu cabelo cresce. Deixa os filisteus fazer festa, porque os dias dele está contado. Eu queria ouvir um glória a Deus bem forte daqueles que acreditam naquilo que eu estou falando. Amarraram no dedo mindinho do menino, e o menino, quando vai levar Sansão para dentro do templo de Dagon, Sansão chama o menino. Olha isso. Diz assim: rapaz, tem uma proposta para te fazer. Se você for obediente, eu vou te contar. Me leva onde estão as 2 colunas centrais do templo. Se você me levar lá, eu vou te dizer a segunda parte. Não existe revelação sem obediência. Eu
gosto da Bíblia por isso, porque eu enxergo no menino algo maior do que o próprio Sansão. Uma vez, alguém entrou lá no meu Instagram, geralmente eu não respondo ninguém. Eu não paro para ficar jogando pedra em cachorro. Mas entrou lá um grande líder. Escreveu assim: não é este que está judaizando a igreja do Senhor? Respondi: gostei dessa fala, pastor. Me fez lembrar o povo da fogueira. Quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, e Pedro está perto da fogueira, os murmuradores olharam e disseram: não é este também um deles? Gostei. Você é daqueles que ficam mexericando nas fogueiras, né, pastor? Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Isso é muito pequeno para o senhor é grande demais. Deus não te chamou para ficar questionando ninguém. Faz a sua. E se alguém questionar você, pode acreditar, está incomodado com a sua presença. Levanta a mão bem alto e diga: Deus me chamou para incomodar as trevas. Quantos pode dar um grito de glória exaltando o nome dele? Obviamente que vai aparecer alguém falando de vocês, dessa casa, dessa liderança. É porque está incomodado. Já sentiu que vai perder. Eu gosto do menino porque eu aprendo mais com ele do que com Sansão. Ele é obediente e diz: tá bom, é para levar o Senhor até lá. E levou Sansão nas colunas. Quando ele levou, Sansão disse: agora eu vou te contar a segunda parte. Foge, corre, porque se você obedecer na primeira, na segunda Deus te livra. Ninguém pode ver o reino do céu se não voltar a ser o menino obediente. Onde estão os meninos? Onde estão? Onde estão os meninos obedientes espirituais aqui? Aí, quando o menino correu, Sansão olhou e disse: Deus, que morra eu com os filisteus por causa de um olho meu, o outro depois a gente conversa. Se apoiou e derrubou o templo de Dagon. E o texto que você leu diz: naquela única vez ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Porque a maior obra que Deus tem para realizar vai ser no final da nossa vida. Levanta a mão, ele vai fechar com chave de ouro, minha senhora. Aquela senhorinha lá atrás, lá, que está dizendo assim: ah, eu já estou no fim da vida, não tenho mais nada para ser útil. Ah, não, Deus está te falando: eu vou fazer no final algo maior do que eu fiz em toda a sua história. Onde estão aqueles que acreditam? Tomam posse dessa promessa e pode abrir a sua boca exaltando o nome do Senhor aqui nessa noite. Fique de pé. Feche os seus olhos. Esquece que tem uma multidão de pessoas aqui. O Senhor está lhe dizendo: eu faço com você um pacto nessa noite. Eu perdoo todas as suas irresponsabilidades. Todas as vezes que você foi egoísta e irresponsável, ébrio, ébria, eu renovo o pacto hoje. Hoje eu te digo: não quero mais te ver tocando em coisa morta. Não toque em coisa morta. São as coisas mortas que estão atraindo as moscas.
Chega de viver abanando. Joga esse lixo fora. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te escolhi dentre todos os teus irmãos da sua casa. Lembra de onde eu te tirei? Você é o meu José. Porque eu vou colocar em você algo que não é deste mundo. É uma parte de mim. Tudo que for acontecer, eu vou te avisar e vou te dizer qual é a decisão a ser tomada. Porque você é minha amiga. Porque você é o meu amigo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, quando você ainda nem me conhecia. Eu sou o Deus do teu avô, da tua avó, do teu pai. E eu vou ser o teu Deus também. Recebe essa capa. Recebe essa capa colorida. Adonai roi lo achsar binyodeshi yarbitseni alme menuhot yanachleni nashi yeshove v'yanre magelet seder leman shemolo ichaicha ki ata imadi shivtecha umishantecha derchamon lechanon efanai shurcha neger shodechai de Satan vasemen kosi vayachto vachesed defun. O Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda de fartura. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu com a capa colorida não serei atingido. Você está sentindo algo diferente ou não? Eu vou lhe dar um minuto apenas, para você botar para fora o que você está sentindo, porque não é desse mundo. Se dá vontade de chorar, chora, de gritar, grita, de pular, pula, de correr, corre. A moenda está girando, o cabelo está crescendo. Ele disse: eu não desisti de você não, eu estou com você, eu estou voltando, estou vindo com força máxima. Vamos adorando, vamos adorando. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.